Nosso próximo componente é o componente de exercícios, né? O componente de exercício ele vai servir para bastante coisa, né? A primeira é, como o próprio nome fala, para você postar os exercícios, ou seja, atividades para que os alunos respondam, para que eles treinem, para que eles verifiquem se o aprendizado dele está sendo conforme a necessidade, né? Então, essa ideia é bem interessante para você fixar, né, o conhecimento que o aluno está adquirindo ali durante as aulas, tá? Além disso, os exercícios também vão servir para desenvolver as provas, né? As provas também, algumas atividades avaliativas são desenvolvidas dentro do componente de exercícios, tá? Então vamos ver lá como é que esse componente funciona. Esse componente tem muitas variáveis, né? Por quê? Porque você pode desenvolver atividades das mais diversas possíveis, né? Você pode cadastrar uma atividade discursiva, você pode cadastrar um exercício de múltipla escolha, você pode dizer quantas vezes o aluno pode tentar resolver o exercício. Então, existem muitas variáveis que estão envolvidas aqui dentro do componente de exercício, né? Uma coisa também que você pode fazer, você pode dar tempo para o acadêmico resolver, né? Além do tempo em si, ou seja, o aluno começou a responder, ele tem 30 minutos, ele tem 1 hora, ele tem 12 horas para responder, né? Além disso, também você pode temporizar, ou seja, o exercício só vai estar aberto de um determinado período a outro, né? Então, essas ideias todas podem ser trabalhadas dentro do exercício, então você deve ter muita atenção ao cadastrar essas questões aí, porque são bastante variáveis mesmo que podem ser trabalhadas dentro do componente de exercícios, ok? Então vamos lá, vamos para o componente de exercício, vamos ver na prática como ele funciona. Então tem vários tipos, tem várias formas de você cadastrar o exercício, né? Algumas formas de importar exercícios já prontos, né? Feitos em outros formatos, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é adicionar os exercícios na mão mesmo, né? Criar os exercícios aqui, aqui dentro da parte de novo exercício, ou então através desse íconezinho aqui, chamado de novo exercício. Então vamos lá, vamos ver o que cadastra um novo exercício. O exercício em si é um conjunto de questões, ok, pessoal? Então a gente vai colocar um exercício, né? A gente pode colocar a descrição desse exercício aqui, na parte de descrição. Ok? Tem alguns parâmetros avançados aqui que são algumas variáveis, né? Que eu coloquei para vocês lá. Então, vamos passar de uma por uma aqui para ver o que significa cada uma, né? Bom, a primeira é o feedback, ou seja, o retorno, né, que o exercício vai dar para você. Toda vez que você cadastra uma questão, você pode colocar alguns comentários a respeito dela, né? O que deve ser certo, o que deve ser errado. Então, você pode deixar para que o sistema envie esse feedback, né, para o aluno, né? Pode ser no final do teste, ou seja, ele responde todas as questões e ao final do teste você já consegue visualizar os comentários de todas as questões envolvidas nesse exercício. Pode ser uma ideia de autoavaliação, ou seja, o aluno responde uma pergunta e o sistema já dá o retorno para ele, né? Ou pode ser a questão de uma prova, né? Ou o exame como está aqui, ou seja, vai ser sem retorno. O aluno vai responder e ele só vai ter o retorno após serem contabilizadas as notas dele pelos professores e tutores, ok? Esse é um dos primeiros parâmetros, uma das primeiras variáveis que a gente tem, né? Como que vai ser organizada, né, organizada a questão das questões dentro do exercício, né? Uma forma é você colocar todas as questões em uma única página, né? E outra forma é você colocar uma questão por página, ou seja, o aluno responde, clica em OK, e aí vai para a próxima questão em outra página, ou tudo, né, sequencial em uma única página, né? A outra variável que a gente tem aqui é a questão de apresentação da pontuação ao usuário, ou seja, a gente tem 3 opções aqui.
A primeira é modalidade da autoavaliação, ou seja, exibir pontuação e respostas esperadas, né? Então, o aluno vai ter acesso imediato qual foi a pontuação dele e quais eram as respostas esperadas, né? Se ele conseguiu acertar ou não, né? O modo exame, que não vai exibir nenhuma pontuação e nem respostas, né? Vê que o exame aqui no feedback também, né? Ele está sem feedback, então na hora que o aluno for fazer uma prova, ele não vai ter inicialmente nenhum tipo de retorno, ok? Outra ideia é mostrar apenas a pontuação, né? A ideia de mostrar apenas a pontuação é não mostrar as respostas esperadas, como a primeira opção tem aqui, ok? Na nossa quarta variável, a gente tem a ideia das questões aleatórias, né? Então, se você tem a ideia de quantas, né, questões você vai apresentar, no exercício em si, né, você vai dizer, eu vou apresentar 6 questões e elas vão aparecer de forma aleatória, ou seja, para cada acadêmico, para cada vez que ele for desenvolver o exercício ou a prova em si, né, ele vai apresentar essas 6 questões e de forma aleatória, né? A primeira para um não vai ser a primeira para outro. Se você deixar não, né, é porque não vai apresentar nenhuma das questões aleatórias. Por que tem esse número aqui e tem no final todas, pessoal? Às vezes, quando você vai desenvolver um exercício, você pode cadastrar mais do que o número de questões que o aluno vai visualizar. Então, de 10, a atividade vai ser de 10 questões, mas você cadastra 20 questões para que o sistema sorteie, né, as 10 questões que vão para um determinado usuário, né, um determinado acadêmico, dentro daquelas 20. Né? Então, dá uma aleatoriedade bem melhor, né, na questão do exercício ou da prova em si. Tá, ok? Ou então, se você quiser colocar todas que foram trabalhadas, também você pode. Tá? A próxima questão é a questão de embaralhar alternativas, né? Então, você pode embaralhar ou não as alternativas aqui, dependendo da sua necessidade. Então, além de você embaralhar a questão das questões, você também pode colocar, se os exercícios forem de múltipla escolha, né, você pode embaralhar também as alternativas, né? Para cada acadêmico que for responder aquela questão, vai ser apresentado, né, as alternativas de forma diferente, ok? Outra ideia é você desenvolver as perguntas aleatórias por categoria, né? Então a gente vai ver que a gente pode categorizar os nossos exercícios, tá? Então a gente pode misturar as categorias dos exercícios, a gente pode misturar apenas dentro de uma categoria, né? Ou então a gente não pode, você pode dizer que não vai misturar nada dentro das categorias aí, né? E aí você também pode deixar para que o professor, né, possa mostrar categorias ou não das perguntas, né? Geralmente as categorias são divididas por assuntos ou por dificuldade, né? Então, se você dizer que ele não pode mostrar as categorias das perguntas, ele não vai mostrar e não vai dar, vamos dizer assim, uma dica para o aluno a respeito de qual categoria uma questão pertence, ok? Outra é o número máximo de tentativas, né? Então, eu até falei um pouco a respeito disso quando eu apresentei o módulo, né? Então, a primeira opção, né, e a padrão é infinitas vezes, ou seja, o aluno vai poder entrar no exercício e responder quantas vezes ele achar necessária, né? E aí você pode desenvolver, né, você pode cadastrar o exercício para que ele responda, por exemplo, o número máximo de tentativas dele seja apenas uma, né? Por exemplo, no caso de provas, né? Ou dependendo da sua necessidade, quais são o número de tentativas que o aluno tem, né? Ou seja, eu vou cadastrar que ele pode fazer 2. Ele vai fazer uma, se ele errar alguma coisa, ele volta a estudar e vai tentar novamente ver se consegue acertar todas as questões necessárias, tá? E aí, por fim aqui, né,
a gente tem algumas outras variáveis aqui. Por exemplo, ativar a hora de início, ou seja, eu posso dizer que esse exercício aqui vai estar programado para acontecer em determinado momento, né? Então, por exemplo, até nas questões dos finais de semana, né, você pode cadastrar e naquele horário que você cadastrar, a partir daquele horário o aluno vai ter acesso a esse exercício, ok? Ativar o tempo final, ou seja, se você quiser fazer com que o exercício apareça de um determinado período a outro, né, você vai utilizar ativar a hora de início e o tempo final, né? Aqui você vai marcar se você quiser propagar os resultados negativos entre as questões, ou seja, a partir do momento que o aluno vai errando, né, esses erros são propagados para as outras questões e ele vai conseguindo visualizar até quanto ele errou em determinado momento da resolução do exercício. Tá? O aluno vai poder revisar as respostas dele, ou seja, o aluno vai poder voltar no sistema, né, e vai poder visualizar quais foram as respostas dele dentro de cada questão. Isso é bastante interessante, porque aí o aluno, se ele tiver respondido errado alguma coisa, ele vai poder voltar e visualizar, eu respondi essa aqui, mas o sistema está me dizendo que é essa outra aqui. Até faz parte do processo de aprendizagem em si, ok? E por último, né, aí a gente tem ativar o controle de tempo, né? Então a gente pode dizer, ó, a partir do momento que o aluno iniciar a resolução do exercício, ele pode ter 30 minutos, né, para responder o exercício por completo. Então você pode dizer qual é o tempo, né, e é em minutos esse tempo, né, que o aluno vai ter para resolver o exercício. Tá? Você pode colocar qual que é a porcentagem que ele vai ter, que ele tem que ter para ele passar, então pode ser 70%, ou seja, ele tem que acertar mais ou igual, né, do que 70% do exercício, né? E você pode cadastrar um texto que vai aparecer ao final do exercício, ao final da prova. Tá? Então, parabenizando o acadêmico no final da prova em si. Ok? Então, essa é a atividade, é a ideia do exercício, né? O exercício em si. Deixa eu só dar uma revisada aqui, ver se está tudo ok. Eu não vou ativar nem data de início, nem data final. Nem vou ativar o controle de tempo, para que a gente possa utilizar esses exercícios cadastrados aqui para a gente trabalhar dentro do nosso próprio tutorial, ok? Então, daqui eu posso continuar para as minhas questões, ok? Então, cadastrei o exercício está aqui, é nele que eu vou trabalhar, né? Dentro do componente de exercício, eu estou trabalhando nesse exercício novo aqui, que foi o nome que eu dei para ele, ok? Então, não há questões, né, inicialmente no exercício, tá? E aqui existe uma gama, né, de ideias que você pode trabalhar para você desenvolver o exercício, tá? Então, você pode trabalhar qualquer uma dessas aqui sem nenhum problema, né? E cada questão você pode trabalhar de forma diferente, ou seja, você pode desenvolver uma questão múltipla escolha, ou seja, 5 questões múltipla escolha e 5 questões abertas, conforme a sua necessidade, ok? Então vamos lá, vamos colocar uma questão de múltipla escolha aqui de resposta única, tá? Dentro desse exercício que a gente fez. Então, por padrão aqui, ele tem a questão, né, a atividade em si. Você pode enriquecer a questão, ou seja, você pode colocar algum comentário opcional, né, que vai enriquecer para que o aluno tenha mais acesso à informação para responder essa questão. A gente tem alguns parâmetros avançados aqui, que eu posso dizer qual que é a dificuldade dessa questão, de 1 a 5, sendo 5 a mais difícil, né? E lembram daquela ideia lá de categoria? Então, como nenhuma categoria foi selecionada aqui, não está aparecendo nenhuma, mas a partir do momento que a gente cadastra essas categorias de questões, a gente pode trabalhar elas lá dentro, tá? Categorizando as mesas. Então, vou colocar aqui, né, questão 01, né? Vou
fazer um comentário opcional aqui que vai enriquecer a minha questão. Vou dizer que ela é muito fácil de ser resolvida, né? E aqui estão as respostas, né? Então, por exemplo, as respostas aqui para cada uma das alternativas, né? Resposta 01, resposta 02. Então, vou deixar com 4 alternativas, que é o padrão que ele me dá, né? Sendo que a verdadeira, né, aqui nessa coluna, vai ser a resposta 02, tá? Então, além da resposta em si, você pode comentar a resposta, ou seja, naqueles retornos lá que o sistema pode dar para o acadêmico, ele vai visualizar esse comentário. Então, aqui, geralmente, você vai dizer por que essa resposta é incorreta, né? Qual característica trabalhada nessa resposta aqui a deixou incorreta, né? E para a resposta 2, porque ela é incorreta, né? Porque ela é correta, aliás. Ok? Então, essa é a ideia aqui. A gente vai colocar um comentário dentro de cada resposta para que o aluno saiba mais ou menos para onde ele foi, né? Essa ideia da pontuação, a gente só vai dar a pontuação necessária para a resposta correta, né? Se ele responder uma resposta incorreta, a pontuação dele vai ser 0 nessa ideia aqui, ok? Então, eu vou dizer aqui, vou adicionar essa questão ao teste, né? Do jeito que a gente cadastrou ela aqui. Eu posso adicionar mais respostas aqui, mas no caso eu vou trabalhar apenas com 4, ok? E vou adicionar essa resposta ao teste. Então, já temos mais uma questão cadastrada aqui, que vai ser interessante para a gente trabalhar, ok? A gente pode visualizar aqui nesses resultados, né? Lógico que a gente poderia adicionar outras questões. Vamos trabalhar uma questão aberta aqui, né? Então, uma questão aberta em si, né? Posso enriquecer a questão, né? Ou seja, um comentário opcional que eu posso estar trabalhando, né? Alguns parâmetros avançados, né? A dificuldade, a categoria e a pontuação dessa questão aqui, ok? E aí as questões abertas, geralmente os professores é quem corrigem a mesma, né? Não dá para o sistema verificar se a resposta está correta ou não. Então, eu já tenho 2 questões aqui, né? E existem vários outros tipos de questões que vocês podem trabalhar dependendo da necessidade, né? Essas 2 aqui são as mais utilizadas, a de múltipla escolha e a questão aberta, ok? Existem algumas ferramentas específicas aqui do exercício, né, para a gente visualizar como está o exercício. Então, vamos ver aqui como é que está o exercício, né? Então, ele vai aparecer aqui, exercício novo, né, a descrição que eu coloquei lá no exercício, e vou clicar em iniciar testes. Essa é a ideia que o aluno vai ter quando ele for iniciar o teste. Então, vamos iniciar o teste aqui. Essa resposta aqui, né, eu não sei, mas eu vou chutar na resposta 2. Né? Vou para a próxima questão. A questão aberta, onde o acadêmico vai responder. Ok? E eu vou revisar as questões selecionadas, né? Finalizar. Então tá aqui, né? Então tá, eu respondi essa, porque que ela é correta, né? Então eu ganhei 1 ponto. A questão aberta ela ainda não foi respondida pelo professor, então o aluno vai visualizar dessa forma aqui, né? Porque não foi revisada ainda a questão para o professor dar a pontuação ou não. E a pontuação para ser aprovado que eu coloquei era 70%, ok? Vamos lá para os exercícios novamente, que tem outras ferramentas bacanas lá. Então, vou para o exercício novo, né? Tem a listagem aqui de quem respondeu ou não, né?
se eu editar esse exercício novo, eu vou ter alguns relatórios aqui, por exemplo, resultados que tiveram, né? Tá aqui, né? Eu mesmo respondi, até agora está 50% e ainda não foi validado, né? Então eu posso validar, né, essa questão, né? Posso qualificá-la, né? Ou posso apagar, né? A questão do exercício em si, né? Então vamos qualificar essa questão aqui, né? Eu vou editar o feedback aqui individual, né? Você acertou, né? Até porque acertei mesmo, né? Eu coloquei resposta na resposta. E vou dar a qualificação 1, né? Para ele. Então vou corrigir esse teste e vai estar apresentando que eu acertei 100% da minha atividade aqui, ok? Então esse é o relatório que a gente tem dos acadêmicos, ali, a pontuação apresentada por cada um, ok? Então, pessoal, essa é a ferramenta de exercícios, né? Então a gente visualizou aí que ela tem muitas variáveis, né? Você tem que cadastrar o exercício em si, o exercício já tem um conjunto grande de parâmetros, né? Onde você pode dizer o tempo, como que vai ser apresentado o feedback, qual que é a porcentagem de aprovação, né? Como que vai ser trabalhada a questão do exercício como um todo. E dentro de cada exercício você vai adicionar as questões, e essas questões também têm alguns parâmetros que devem ser considerados, né? Dependendo do tipo da questão. A gente visualizou lá que tem vários tipos de questões, e esses tipos de questões têm que ser trabalhados também, ok?